Muito bem, agora 4h21 em Manaus. Convidar você, ouvinte, a acompanhar a partir de agora uma entrevista com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, que vai falar sobre dados do MAP Biomas. Em 2024, ouvinte, segundo o relatório anual do desmatamento do MAP Biomas, divulgado na quinta-feira, a Amazônia registrou 377 mil hectares de área desmatada. O bioma foi o segundo que mais sofreu perdas, com 30,4% da área desmatada no Brasil no ano passado. Segundo o MAP Biomas, esta foi a menor área desmatada na região nos 6 anos da série histórica, que começou em 2019. Ainda assim, os números são altos para a comparação. A Amazônia perdeu, em 2024, uma área florestal equivalente a quase 270 mil campos de futebol. Um campo de futebol mede cerca de 0,7 hectare. E para falar sobre os avanços no combate ao desmatamento, aos desafios aqui na nossa região, nós temos agora na ponta da linha uma entrevista com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. Boa tarde, aqui é a Cindy. Presidente, a gente vai começar falando sobre esses dados divulgados que anunciam redução do desmatamento na Amazônia de 2023 para 2024. Mas, ainda assim, o bioma foi o segundo que mais perdeu área no ano passado. Então, como o senhor avalia essa realidade e o que pode ser feito para reduzir ainda mais o desmatamento no bioma? Antes de mais nada, dizer que é um prazer estar falando com vocês. De fato, a gente conseguiu reduzir o desmatamento. Nos últimos 2 anos, houve uma queda de 50% no desmatamento da Amazônia. A Amazônia é o maior bioma brasileiro, 2/3 da maior floresta tropical do mundo estão no Brasil. A gente compartilha a Amazônia com outros 8 países. Infelizmente, os números ainda são altos. Ao mesmo tempo que a gente comemora a redução, mas nós estamos falando aí de, no mínimo, 500 mil hectares de área desmatada em toda a Amazônia por ano. É um volume realmente muito grande e que a gente, de fato, precisa de um envolvimento de todos. No caso específico, por exemplo, do estado do Amazonas, a gente tem um problema muito localizado. Estamos falando da região do sul do Amazonas, ao longo da BR-230, da Transamazônica, ali aquela região de Lábrea, de Apuí, de Humaitá, é onde concentra praticamente 90% do desmatamento hoje do estado do Amazonas. A gente tem problemas graves também no Mato Grosso, no Pará, e em algumas outras regiões, como, por exemplo, no Maranhão. Então, de fato, existe o problema, nós estamos enfrentando, nós estamos usando muita tecnologia, usamos imagens satélite para detectar em tempo real o desmatamento. Essas áreas que a gente detecta desmatamento, a gente autua, e além de autuar, de fazer as multas, a gente cria embargos. Os embargos são proibição de utilização dessas áreas para que as pessoas possam se regularizar. Presidente, Ricardo Chaves aqui da Band News, queria perguntar para o senhor 2 coisas. Primeiro, onde o senhor está, porque a paisagem parece ser bem bonita. E a outra questão também é perguntar, presidente, sobre os desafios para reduzir esse desmatamento na Amazônia. A gente tem acompanhado aqui, desde que o senhor assumiu, e até antes disso também, uma certa dificuldade do IBAMA também por conta da questão mesmo estrutural de servidores, uma ampla questão que teve com relação à diminuição, Claro que está sendo mudada agora essa realidade, mas eu queria perguntar para o senhor se há uma dificuldade, por exemplo, com os prefeitos do sul do Amazonas e também aqui do estado, porque não adianta também a gente ter esses mecanismos que o senhor bem citou aí, que são importantes para a fiscalização, mas, por exemplo, quando chega a época em que nós registramos queimadas, muitas vezes os próprios prefeitos ou até índices do governo falam que os incêndios, por exemplo, eles acontecem, os incêndios, já tratando de um outro assunto, inclusive, eles acontecem por conta de ser em áreas federais aqui no Amazonas. Como é que está essa articulação, essa proximidade também para combater esse desmatamento e até os incêndios no período de seca também, presidente? Bem, vamos lá. A gente está trabalhando muito em articulação com os estados. Os estados estão ajudando, os estados da Amazônia, de maneira geral, estão ajudando. As autorizações de desmatamento, quem concede são os estados. Então, a gente até deixa muito claro, quem for desmatar, por favor, solicite autorização dos órgãos estaduais,
porque sem autorização a pessoa acaba sendo autuada, acaba sendo embargada, enfim, e a forma como a gente tem de controlar. Existe um código florestal que disciplina todas essas situações. Um outro ponto importante, o Ministério do Meio Ambiente criou um programa de municípios prioritários de combate ao desmatamento, e os municípios do Amazonas, uma boa parte deles já aderiu. Os municípios que fazem adesão ao programa e que têm redução de desmatamento conseguem ampliar o acesso a recursos públicos. O próprio Ministério do Meio Ambiente está destinando recursos para os municípios que têm reduzido o desmatamento. Então, esse é um ponto muito importante, é um ponto que os municípios precisam estar de olho, né? Nós precisamos da compreensão dos municípios, de que, no caso específico da Amazônia, floresta não é falta de desenvolvimento, pelo contrário. Nós precisamos criar oportunidade para os municípios e oportunidades que mantenham a floresta em pé. Então, esse é talvez aí um dos grandes desafios. E respondendo à pergunta, eu estou agora dentro do Jardim Botânico de São Paulo, vim participar de um evento, de um debate super importante, e dei uma escapadinha aqui do evento. Estou aqui do lado de fora, sentado ao lado de uma árvore, de um timburi centenário, para poder fazer essa entrevista com vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E a gente feliz que o senhor disponibilizou esse tempinho para conversar conosco. Presidente, a gente fala do discurso de proteção à floresta amazônica, mas no ano passado a gente teve um alto índice do assunto que o Ricardo abordou aqui para a gente, que foram as queimadas nas florestas aqui na região. No ano passado foram 24 mil focos, segundo o INPE, e o maior registro da série histórica desde 98. O que a gente pode justificar que está sendo feito para que essa realidade, ainda neste ano, que a gente está chegando nesse período principal de muitas queimadas aqui na nossa região, geralmente no segundo semestre, o que pode ser feito com todos esses aparatos técnicos de pessoal também para reduzir esses índices, na sua opinião? Bem, vamos lá. Os incêndios florestais, eles acabam sendo potencializados por um conjunto de fatores. Normalmente não é uma coisa só, né? Então, no caso específico do ano passado, nós tivemos a maior seca da história da Amazônia, um El Niño muito ampliado. O El Niño é um fenômeno de aquecimento das águas do Pacífico, né? Todo o Pacífico, o Atlântico Norte estavam extremamente aquecidos, a seca foi intensa. Então, você tem a seca, você tem as mudanças climáticas, você tem o fenômeno do El Niño, e você tem, infelizmente, a prática das pessoas de colocar fogo. Né? Então, você junta tudo isso, né, as condições ambientais, a prática das pessoas de colocar fogo em tudo, o que é aí um grande desafio para todos nós. E, além disso, obviamente, estados amazônicos que cabem países e mais países. Né? A Amazônia é metade do Brasil. Pela primeira vez a gente conseguiu ter menos desmatamento na Amazônia do que no Cerrado. Então, o Cerrado hoje é o campeão de desmatamento e é um bioma que ocupa 23% do Brasil, a Amazônia 50% do Brasil. Mas o que acontece? As pessoas desmatam, as pessoas degradam a floresta e as pessoas aproveitam a época da seca para colocar fogo. Às vezes a gente tem o fogo do descuido. A pessoa não queria queimar a floresta, mas foi lá queimar lixo, queimar o mato do terreno, limpar uma pastagem e perde o controle do incêndio. Então, esse é um problema muito grave. Esse ano nós estamos aumentando a quantidade de brigadistas, as condições climáticas não serão tão ruins quanto o ano passado, a gente está numa situação de neutralidade, a gente não tem o El Niño esse ano, né? Mas a gente vai ter um período de seca, vamos ter incêndios, e a gente pede para a população cooperação, né? Não coloque fogo. Né, se tiver que fazer queima, faça nas épocas úmidas, não na época da seca, né, porque a gente perde o controle. O IBAMA esse ano vai trabalhar com 2.600 brigadistas em todo o Brasil, a maior parte na Amazônia. A maior parte dos nossos brigadistas contratados são indígenas, são quilombolas, que conhecem o território. Já compramos muito equipamento, estamos com aeronaves novas para combate a incêndios, mas o mais importante é a prevenção. Presidente, queria perguntar para o senhor, inclusive, dúvida de ouvinte aqui que manda para a gente, mas é bem importante. O senhor está falando do sul do Amazonas, aí o ouvinte está perguntando, há algum trabalho específico do IBAMA com relação àquele arco do fogo, principalmente no município de Apuí que registra altos índices de queimadas, inclusive, né, presidente, durante esse período de seca?
Essa região, a gente fez muitas autuações do IBAMA. Não é importante dizer, o IBAMA não tem interesse em punir, em fazer mal a ninguém. As autuações e os embargos do IBAMA acontecem em decorrência de uma ação das pessoas de grilar a terra pública, de ocupar a terra pública, de derrubar a floresta sem autorização. E, de fato, a gente fez muitas ações de fiscalização nessa região ao longo da BR-230. Então, ao longo de toda a linha transamazônica e do começo ali também da BR-319. Então, a gente está trabalhando muito com fiscalização, a gente faz um apelo, a gente está trabalhando com o INCRA, inúmeras estratégias nos assentamentos rurais, para que, de fato, a gente consiga avançar em tudo isso. Presidente, aproveitando que o senhor falou sobre a BR-319, que é a única ligação terrestre aqui do Amazonas, entre o Amazonas e Roraima com o restante do país, a rodovia ainda é utilizada, mas é desafiadora, né? Pela falta de estrutura ali no chamado trecho do meio, que não tem pavimentação. E há aqui no estado sempre um questionamento de que os órgãos ambientais travam a recuperação da rodovia. Mas há também a defesa de que é preciso fazer o processo com todas as garantias ambientais. Então, como que está a análise para o licenciamento ambiental da rodovia, presidente? Bem, foi emitida a licença prévia da pavimentação. O DENIT está elaborando os estudos, tem uma série de estudos que estão sendo feitos pelo DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. Esses estudos vão embasar, enfim, uma série de salvaguardas, como, por exemplo, em relação ao atropelamento de animais, em relação ao desmatamento, que pode acontecer em decorrência da abertura da rodovia. Nas imagens de satélite do IBAMA, só com a notícia, só com a notícia da possível pavimentação da 319, foram abertos 12 mil quilômetros de ramais já na região abrangida pela BR-319. Então, o IBAMA não tem absolutamente nada contra a pavimentação da 319, a manutenção, inclusive, a gente pode fazer manutenção a qualquer tempo da 319. Precisa entender que, se ela for implementada de uma forma inadequada, se a BR-319 for implementada de uma forma inadequada, a gente corre o risco de ter duas Amazônias. Uma Amazônia ao leste da 319 e uma ao oeste da 319. Então, por isso que o DENIT está trabalhando nos estudos. Assim que os estudos forem entregues, o IBAMA vai fazer toda a análise. A gente vai precisar muito de uma governança para conter o desmatamento, porque senão a gente vai abrir uma nova fronteira na 319, como é hoje na 230, na Transamazônica. Presidente, a gente está acompanhando várias questões com relação ao garimpo, né? Por exemplo, tivemos algumas ações também de queimas desses locais que são utilizados aí para garimpos ilegais no sul do estado, inclusive em Humaitá. O IBAMA está participando dessas articulações, dessas operações? Tem algum balanço que vai ser divulgado ainda? O IBAMA vem trabalhando no combate ao garimpo ilegal em várias regiões. Nesse caso específico de Humaitá, é uma operação da Polícia Federal, mas o IBAMA vem trabalhando de maneira muito presente em várias regiões da Amazônia, de outros estados, para combater o garimpo que ainda as margens dos rios. Então, esse um pouco para nós é muito importante e que a gente tem trabalhado aí, de maneira geral, para salvaguardar a biodiversidade brasileira e a qualidade das águas dos rios amazônicos. A gente já se encaminha para o fim da entrevista com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Queria saber com o senhor, presidente, uma outra questão que a gente acompanhou bastante no ano passado. Também alguns desdobramentos esse ano, que é a questão da exploração de petróleo na foz do Amazonas. Como é que está também a questão, a análise justamente para essa liberação à Petrobras? A Petrobras inaugurou agora, no mês passado, uma nova base em Oiapoque. É uma base para poder atender eventuais emergências com atividade de petróleo nessa região. O IBAMA está analisando o processo de licenciamento, os novos estudos, para que a gente possa dar uma resposta
sobre esse licenciamento, né? É um trabalho técnico que é feito pelos profissionais do IBAMA. O IBAMA está licenciando hoje um número muito grande de obras e empreendimentos em todo o país. São 4.000 obras que estão hoje no portfólio do IBAMA, muitas obras importantes do PAC, rodovias, ferrovias, linhas de transmissão. E, nesse caso, o licenciamento da atividade de petróleo na Foz do Amazonas vem sendo executado por uma equipe especializada e vem sendo tratado com a devida relevância que tem. Eu não saberia dizer um prazo para vocês, mas nós estamos com estudos bem adiantados que já foram apresentados pela Petrobras para o IBAMA para uma eventual licença de atividade de pesquisa de petróleo no momento naquela região. Perfeito, presidente. 4h37 em Manaus. A gente agradece sua participação aqui. Seja sempre bem-vindo. Um forte abraço. O senhor pode se despedir aqui da nossa audiência também aqui do Amazonas, presidente. Bem, eu que agradeço. Eu sempre sou recebido com muito carinho na região e fico muito feliz de falar com vocês. Um grande abraço a todos vocês e parabéns pela audiência. Obrigada. 4h37. A gente abordou diversos assuntos com ele, que também renderiam uma entrevista muito maior. Sim. Mas a gente viu aí a qualidade da internet não ficou tão legal já no final, não comprometeu o conteúdo ao todo que ele trouxe, mas se você chegou no meio do caminho, volta lá no nosso canal do YouTube, você pode acompanhar essa entrevista. Agora, dados interessantes, né, que mostram que tem bons índices no governo, mas pelo menos na fala do Constantino, né, do Agostinho, tem a preocupação com ainda, né, a questão de desmatamento na Amazônia, né? É um índice nacional positivo, mas no recorte aqui da nossa região ainda preocupante. E a gente tem que prestar atenção que a gente falou, vai chegar agora o período em que a gente tem que ficar ainda mais em alerta, porque você tocou aí no assunto. E aí, como é que são as gestões municipais? Que a gente está falando de um estado. Como que o gestor municipal lida com isso? E a gente falava, não acredito que aqui do outro lado do rio as pessoas não consigam visualizar que tem desmatamento. E aí tem aparato, mas não tem pessoal para punir. Aí são aplicadas multas, as multas não são pagas. Lembra que a gente abordou? Sim, então são muitos assuntos. Aí é um leque de situações que a gente pode trazer aqui que trazem prejuízo para a gente. E não adianta só a multa, né? E a parte interessante é que ele tem a consciência disso. Não basta só você multar. Tem que ter uma alternativa econômica, mas isso não vai partir só do IBAMA, não vai partir só do Ministério dos Povos Indígenas, que a Sônia Guajajara falou diversas vezes de grupo de trabalho para pensar alternativas, só da Fazenda, vai ter que ser um esforço conjunto, gente. E não é fácil, não é um esforço fácil, mas passa por onde? Quando você vai lá na urna votar no prefeito de Lábrea, no prefeito de Apuí, prefeito de Humaitá, no vereador, no governador, no presidente da República, tem que votar em pessoas que estão debruçadas para esse debate. Não adianta só você multar, que você não vai. Multa é que nem como a vovó dizia, você não vai aprender só apanhando, você tem que mudar a cabecinha também, a consciência. E a raiz, né? Mudar a raiz. A raiz do problema. Mas eu posso dizer isso, e quando votar, não visualizar lá nos projetos, no que é apresentado pelo parlamentar, mas que você viu que ele já teve oportunidade, mas não atuou no tema. Não atuou, não fez. Porque a gente tem lá alguns projetos que estão lindíssimos no papel, mas nunca você viu aquele parlamentar lutar por esta bandeira, vamos dizer assim, que é muito importante. Qualquer um fala, né? Exatamente. Executar que é o problema.